Pessoal, chegou um momento que é um dos momentos mais importantes de uma instalação, que é o fechamento dos circuitos, ou seja, você fazer aqui a conexão dos cabos que você já passou aqui na residência, cabos que você passou para tomadas, pontos de iluminação. Então a gente sabe que em todos os circuitos vem direto do QDC até o ponto de tomada, porque esse tipo de instalação é inviável. Apenas alguns circuitos que são de uso específico que vem direto do QDC até o ponto. Por exemplo, chuveiro, ou algum circuito de fogão, ou ar-condicionado, esse tipo de circuito. Mas na maioria, tomada de uso geral, alguns circuitos ali, dormitório, cozinha, vai ter que fazer fechamento. Ou na caixinha de parede, ou então, como esse exemplo aqui, na caixinha de teto. Então muita gente que está iniciando, vê aqui a quantidade de cabos que eu tenho no ponto e se assusta, achando que é muito difícil fazer o fechamento. Só que não é, e eu vou mostrar aqui para vocês agora, nesse vídeo, como você vai fazer o fechamento dos circuitos com muita facilidade. Então assista o passo a passo para você entender. Então aqui eu estou chegando nesse exato ponto, aqui vai ter um ponto de iluminação, certo? Eu estou chegando aqui nesse ponto com a alimentação que vem do quadro. Então essa daqui é a alimentação dos circuitos que vem do quadro. Isso aqui é apenas derivação, ou seja, continuação desse mesmo circuito aqui, ó, desses circuitos aqui. Aí aqui está continuando, indo para caminhos diferentes, e aqui a gente vai fazer o fechamento. Quando eu plugar alguma coisa lá na tomada, ela funcionar. Quando eu ligar o interruptor, acender aqui a minha luminária. Então a gente vai fazer aqui esse passo a passo. Mas primeiro eu vou explicar aqui para vocês quais são os circuitos que nós temos aqui. Então aqui, pessoal, eu tenho 3 circuitos chegando lá do meu quadro. Aqui eu tenho um circuito 220, que é fase e fase, que são esses 2 cabos na cor preto. Então fase e fase, 220 volts, certo? Essa tensão aqui região sudeste, onde fase e fase é 220, fase e neutro é 127 volts. Eu falo isso porque tem regiões que são diferentes. Por exemplo, o nordeste, fase e neutro é 220 volts e fase é 380 volts. Então vamos lá, aqui é o circuito 220. Aí aqui eu vou separar o circuito 127 de iluminação, é esse aqui, ó, vermelho e azul, 127 de iluminação. E esse aqui, ó, vermelho e azul, é o 127 de tomadas. Então, circuito de tomada 127, um circuito de tomada 220 e um circuito de iluminação 127 volts. Aí você deve estar se perguntando, Marlon, como que você sabe qual é o circuito de iluminação entre esses dois 127, se os dois são da mesma cor? A fase é vermelho e aqui a fase é vermelho, neutro é azul e aqui neutro é azul. Isso aqui você vai separar, por exemplo, eu não tenho outra cor. Aqui eu poderia utilizar outra cor, um marrom, por exemplo, para fazer a tomada, só que como não tinha preto e vermelho, eu utilizei o vermelho. Só que aqui é muito fácil, você não vai se perder, porque tudo começa na passagem dos cabos. Então, para você não se perder, olha só, quando eu passo e chego aqui até o ponto, o circuito de iluminação, eu deixo ele destacado aqui, ó. Eu faço uma leve marcação, aqui o número 1, não sei se vai dar para vocês verem muito bem, mas está marcado aqui, ó, no lado do corte do alicate, eu faço uma pequena marcação. Então eu sei que aqui, ó, circuito de iluminação, circuito de número 1. Se você olhar aqui nas derivações, está marcado do mesmo jeito. Olha só, eu peguei aqui o neutro, agora eu vou procurar a fase que está marcado dessa derivação, é essa daqui. Então aqui eu não me perco, porque eu já deixei previamente marcado. Você pode também colocar aqui uma anilha ou marcar aí com fita colorida. Você é quem escolhe o jeito de fazer sua marcação. Então vamos lá. Aqui vocês observaram que está chegando 3 circuitos. No entanto, eu tenho apenas um aterramento, porque vem no mesmo eletroduto. E a norma permite que, vindo no mesmo eletroduto, você traz aqui do quadro apenas um aterramento, chegando nos pontos, fazendo as derivações. Só tem que obedecer uma regra que diz, se por acaso vier um circuito de maior seção, o meu terra, entre esses aqui, tem que ser o de maior seção. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 circuitos de 2,5 e um de 4 milímetros. Então, o aterramento tem que seguir o de 4 milímetros que vem lá do quadro. Aqui são as derivações. Eu tenho 1, 2 derivação, alimentação principal. E esse aqui é uma fase e um retorno que desce para o interruptor, para acionar esse ponto de iluminação. Então, vem comigo, vamos começar agora mesmo a fazer a conexão dos circuitos. Aqui a gente está fazendo o fechamento com fita isolante da Scott 3M. Muita gente utiliza conectores da Vago, só que a fita isolante não ficou obsoleta ainda. Ela funciona e funciona muito bem.
Então a gente vai começar a fazer aqui a nossa instalação com o circuito 127 de tomadas. Então vou procurar ele aqui, ó, que são esses dois. Vou começar aqui da alimentação. Então exatamente aqui, ó, fase neutro, os que não estão marcados, que é o de tomadas. Então aqui eu corto a ponta, vou decapar uma quantidade bem boa mesmo. Fase e neutro. Aí aqui eu venho na derivação. Vou pegar aqui, ó, fase e neutro do circuito de tomadas. Presta atenção, assista com muita calma, que é para você entender. Então aqui, ó, fase e neutro da derivação também. Beleza, decapei. E temos mais uma derivação. Então eu venho aqui nessa terceira derivação. E aqui eu pego a fase e neutro que não está marcado, porque é o do circuito de tomadas. Aí aqui você vai organizando de um jeito que você acha melhor. Aqui eu corto o excesso. Beleza, então aqui eu já decapei o circuito de tomadas. E agora, pessoal, é só fazer a conexão aqui, ó. Eu costumo fazer dessa maneira, presta atenção. Então aqui a conexão fica bem feita porque eu decapei bastante. Olha só a quantidade que nós decapamos aqui desse cabo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apertar. Presta atenção. Bem apertado, para não ter problema aí de mau contato. Às vezes acaba dando aí um mau contato e pode ser perigoso. Então aqui eu vou apertar bastante. Esses cabos que nós utilizamos é da Cobrecon, muito bom. Aqui eu decapei. Esse excesso eu corto aqui um pouco dos filamentos. E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, aqui é a parte da fase já fechado. Vou pegar o neutro do circuito de tomadas. Fazer aqui o mesmo esquema. Apertar bem. Novamente cortar aqui o excesso. E aqui eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com a fase. Show de bola, que o circuito de tomadas já está fechado. Aí aqui, pessoal, como tem mais um circuito na mesma cor, eu não vou isolar agora, mas aqui eu faço o seguinte. Eu pego aqui uma abraçadeira e vou separar ele aqui para distinguir do outro circuito. Então vou colocar uma abraçadeira exatamente aqui. Depois eu venho fazendo o isolamento. Beleza? Agora nós vamos fazer o circuito de tomadas 220 volts. Então aqui você tem que ter mais atenção nesse circuito que é fase-fase, porque se você fechar essa fase com essa, vai dar um curto-circuito. Ou então, se eu fechar tudo normal, mas se eu pegar uma dessas fases e não fazer aqui o fechamento correto, por exemplo, unir essas duas da derivação e fechar aqui, não vai dar curto-circuito, só que minha tomada 220 aqui da derivação não vai funcionar, porque está ligada em apenas uma fase. Então aqui, máxima atenção no fechamento desse circuito. Então como que eu faço aqui para nunca errar? Chegou aqui a alimentação, eu pego uma das fases, presta atenção, uma das fases da alimentação. Aqui nessa segunda derivação, eu pego também uma das fases. E nessa daqui, eu pego uma das fases. Então, a primeira fase do circuito 220, não tem como errar desse jeito aqui. Então, decapei aqui as três fases. Uma que vem do quadro e duas derivações. Vou fazer a conexão. E vou apertar. Cortar aqui o excesso. Maravilha. Então, como eu já peguei aqui a primeira fase, essa segunda aqui posso fazer de olhos fechados, que é impossível errar, que já está tudo separado. Então vou cortar a segunda fase.
e vou unir elas aqui igual a gente fez com a primeira fase. Vamos apertar, bem apertado. Vou reforçar aqui essa parte do bem apertado, porque eu já peguei muito BO aí com mau contato em manutenções. Então aqui você aperta bem, cortar novamente aqui o excesso. E aqui eu vou fazer assim. Então aqui é o circuito 220 volts. Vou também colocar uma abraçadeira fininha nele aqui, ó. É bom que fica organizado. E agora, pessoal, nós vamos fazer o circuito de iluminação. Olha só como que é simples. Já fechamos aqui os dois circuitos. Só nos resta o circuito de iluminação. Então aqui não tem erro. Eu vou pegar todas as fases do circuito de iluminação, que é 127, então é uma fase apenas. Então vamos cortar aqui essa fase de iluminação, incluindo a fase que vem lá do interruptor, tá vendo aqui, ó? Tá junto com o retorno. Nós temos que conectar ela também. Aqui vamos conectar fase de iluminação. Apertar bem. Cortar o excesso. Fazer isso. Beleza, a fase aqui já fechado. O aterramento é um só para os três circuitos. Está fazendo derivação. Eu não vou deixar aterramento aqui no ponto de iluminação. Então aqui eu vou fechar o aterramento também. Para o interruptor não desce aterramento, desce apenas a fase e vem o retorno da luminária. Então vamos decapar aqui o aterramento. Muita gente me pergunta qual é o alicate que eu utilizo. Antes, pessoal, eu utilizava o da Belzer. Só que o da Belzer não encontra mais no mercado. Só o alicate da marca SATA, que é esse aqui que eu estou utilizando. Parece, se eu não me engano, que a SATA comprou a marca Belzer. Então é a SATA quem está fabricando os alicates. Mas é muito bom esse alicate aqui. Eu gosto muito. Inclusive, se você quiser adquirir um alicate universal desse aqui, é só clicar aqui na figurinha e você vai entrar aí na Shopee e no Mercado Livre e escolher o seu alicate. Muito barato e top, bom demais para trabalhar. Então aqui eu vou unir o aterramento. Vamos apertar. Cortar aqui o excesso. Show de bola, aterramento. Agora, pessoal, vamos fazer aqui o neutro de iluminação. Como eu tinha dito aqui para vocês, aqui eu tenho um ponto de iluminação. Vou pegar esse cabo neutro aqui que está maior que os outros um pouco. Ele já vai servir aqui para ligar a nossa lâmpada. Então aqui eu vou decapar. Eu não estou utilizando o alicate decapador, porque eu gosto bastante aqui do universal. Então como que eu faço aqui quando a posição está ruim, para poder decapar assim? Eu dou uma leve marcada aqui de um lado e aqui mais embaixo, bem de leve, para não cortar os filamentos. E aqui com o bico do alicate, olha só, isso aqui, pessoal, é só para quem já tem prática mesmo. Vou fazer bem devagar aqui, eu faço rápido, tá? Vou fazer bem devagar aqui para você entender. Olha só, estou fazendo aqui bem devagar para você ver como que eu faço. Mas se você não tem prática, não faça isso, porque você vai cortar os filamentos. Vou pegar aqui esses outros dois cabos. Vou decapar. Vou unir junto a esse aqui que vai ficar na luminária. Então aqui, todos os neutros já estão conectados. Tanto o de iluminação, como também o de tomadas. Marlon, mas esse neutro não vai para o mesmo barramento que o neutro de tomadas, porque não utilizou o neutro de tomadas. Depois eu vou explicar para vocês com um vídeo prático, porque você não deve fazer isso. Isso não é uma prática aceitável. Você pode ter diversos problemas com sua instalação. É questão de cálculo, tá?
Só para ir adiantando, se você ligar dois circuitos, duas fases, circuitos diferentes no mesmo neutro, a corrente que passa pela fase vai ser uma, e a corrente que vai passar pelo neutro vai ser uma corrente somada às dos dois circuitos. Então você pode aí estar derretendo o seu cabo e causando um incêndio. Futuramente eu vou fazer um vídeo aí na prática, fazendo o teste, ligando para você ver. Então aqui tudo já conectado, os circuitos, ó, circuito 127 de tomada, circuito 220 de tomadas também, e aqui o meu circuito 127 de iluminação. Então a fase desce para o interruptor. Então quando eu aciono a tecla do interruptor, essa fase vem aqui pelo retorno. Então ela retorna aqui nesse cabo amarelo e chega na minha luminária. Como o neutro já está ligado direto na luminária, então neutro e fase vai ligar a luminária. Lá no interruptor eu consigo interromper a chegada da fase, ligando e desligando a luminária. Então é assim que funciona o interruptor simples. Beleza, agora chegou a parte da gente fazer o isolamento. O isolamento é tão importante como o fechamento aqui dos circuitos. Você tem que saber fazer ele bem feito para não dar problema na instalação. Então aqui eu pego essa fase, vou pegar aqui a fita, vou passar um pouco mais atrás aqui, não muito justo aqui. Tem gente que começa a isolar aqui do final capa do fio. Eu não, pego mais atrás aqui, vou fazendo isso ó, e apertando. Essa fita aqui tem muita qualidade. Olha só, vou fazendo aqui bastante volta. Não tenha muita dó de fita. Faço um isolamento bem feito. Então aqui eu vou isolando. Chegou aqui no final, você não corta, tá? Olha só como que eu faço. Você vai, ó, passar a fita, tá vendo que já passou do final aqui, ó, do fechamento. Você vai girar e jogar aqui sobre esse novo isolamento. Aí você vai fazer novamente assim. Agora aqui quando você olha, você não vê os filamentos. Eu já peguei muito fechamento que quando eu olhava, eu via os filamentos lá dentro do fechamento. Isso não é seguro. Então você tem que fazer desse jeito aqui. Vou isolar aqui o neutro. Show de bola, neutro isolado. E assim eu vou fazendo. Vou isolar todos aqui. Na sequência a gente vem para finalizar o nosso vídeo. Então finalizado aqui, pessoal, a parte do isolamento dos circuitos. Agora é só guardar ele aqui dentro da caixinha. Circuitos já guardados aqui na caixinha. Aqui eu pego o neutro e o retorno. Faço isso aqui, só para deixar organizado. Passo uma fita nele. Está finalizado aqui o fechamento dos circuitos. Olha só aí para você ver como que é simples e fácil, rapaziada. E é isso, minha turma. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para a gente bater a meta aí de 100 mil inscritos. E até o próximo vídeo. Deixa a opinião de vocês e também alguma dúvida que você tenha durante o vídeo, pode comentar aqui embaixo. Beleza? É nóis, minha turma. É marcha nos trampos.